vamos dar início a mais uma webconferência do Telesaúde Espírito Santo, intitulada Agrotóxicos, uma visão geral. Esse tema desta webconferência foi uma demanda que partiu de um profissional de saúde. Então, espero que vocês aproveitem bastante a webconferência de hoje e possam participar, tirando as dúvidas, realizando as perguntas. Bom, primeiramente, deixa eu me apresentar, que alguns, não sei se todos me conhecem. Então, eu sou Karina Tonini, eu sou professora da Universidade Federal do Espírito Santo, aqui da UFES, e estou como coordenadora do Teleeducação, que é um serviço que faz parte do Telesaúde Espírito Santo. Além da teleeducação, que é essa parte que tem o objetivo de oferecer cursos, webconferências, materiais educativos para capacitação de profissionais, nós também temos outro serviço muito importante, que são as teleconsultorias. Então, as dúvidas também podem ser enviadas por esse canal de comunicação. Eu gostaria de solicitar a vocês de informarem os dados de vocês aqui nessa caixa ao lado direito inferior da tela, tá? O nome, muitos de vocês já sabem, mas eu vou repetir. Então, tem que ter o nome, o município, a categoria profissional e a unidade de saúde que vocês atuam, tá? Eu sei que tem mais gente participando de um ponto só, então eu preciso saber, mesmo que seja de um ponto, o nome de todo mundo que está participando e as referidas categorias profissionais. Tá, joia? Se vocês não conseguirem enviar pelo chat, pela caixinha aqui de informação, podem enviar pelo chat, não tem problema, tá? Essa webconferência, como de costume, ela será gravada, ela está sendo gravada e poderá ser acessada daqui a alguns dias, poucos dias no nosso site. Vocês já sabem do nosso site, então lá nós temos todas as webconferências que foram ministradas durante esse tempo de execução do Telesaúde. Então, lá vocês podem ver todas essas webconferências, elas estão também classificadas por áreas temáticas. Além disso, nós temos uma área lá no site das 10 webconferências mais acessadas. Por lá também vocês podem sugerir alguns temas que vocês queiram que seja aqui abordado, os temas abordados aqui, por webconferência. Tá? Hoje também, vocês também podem sugerir, se vocês quiserem, aqui através pelo chat, tá? Porque, como vocês já sabem, o Teleeducação ele é feito pensando em vocês. Então, a gente está aí aguardando as demandas de vocês também. Uma coisa que tem nova, não sei se vocês já sabem, que lá pelo site, tem como no link documentos, lá em cima no lado direito da tela, tem como vocês solicitarem o certificado da webconferência que vocês assistiram. Então, vocês vão baixar o documento, fazer a solicitação desse certificado e nos enviar por e-mail correspondente, que está lá tudo descrito como fazer. Então, se vocês quiserem receber um certificado de vocês dessa webconferência, vocês podem fazer essa solicitação de acordo com como está descrito lá no site. Tá ok? Vamos, então, agora eu vou apresentar para vocês a nossa palestrante, a doutora Rinara Machado. Ela é médica do Toxem. Então, ela veio aqui falar um pouquinho para a gente, como eu já falei, sobre agrotóxicos, uma visão geral. Ela já me falou que não vai ser uma visão muito detalhada, né, de cada produto, ela vai dar uma visão geral. Já de antemão agradeço, porque a doutora Rinara ela tirou um tempinho da agenda dela e veio aqui contribuir, né, com o Telesaúde. Então, aproveitem e participem, façam perguntas, tirem as dúvidas. As dúvidas podem ser enviadas pelo chat e, ao final, a doutora Rinara irá responder as dúvidas. Ok? Então, eu já passo a palavra para a doutora Rinara para que ela possa começar a sua apresentação de hoje.
Bom, boa tarde a todos os participantes. É um prazer estar aqui podendo contribuir um pouquinho, né, com a nossa experiência. Vou agradecer aqui a equipe do Telesaúde pelo convite em nome do Toxem, que é o Centro de Informação aos Intoxicados do Espírito Santo. E, como a Karina já disse, eu não vou falar de cada agrotóxico, né? Eu vou tentar fazer uma abordagem geral, né? E tentando facilitar a vida de vocês na identificação, no diagnóstico e no tratamento inicial, porque muitas vezes o intoxicado agudo ele requer um nível maior de atenção na saúde, né? Ele requer, às vezes, uma hospitalização, mas para os casos que vocês, porventura, vierem a encontrar, eu vou tentar mostrar para vocês o que deveria ser abordado, né, para a gente chegar a uma possível hipótese diagnóstica com relação às intoxicações por agrotóxicos. Bom, falar de agrotóxico, antes disso eu preciso saber qual é a definição, né? Então, esse termo, ele está relacionado a qualquer substância ou mistura de substância. Essas substâncias elas podem ser naturais ou sintéticas, que sejam destinadas a prevenir, destruir, controlar ou inibir qualquer praga. Então, essa praga ela pode ser um inseto, ela pode ser um roedor, ela pode ser um fungo, ela pode ser uma planta que atrapalha o desenvolvimento da lavoura, né, que são as ervas daninhas, ou destinadas a ser reguladora na vida vegetal. E a gente também, além do termo agrotóxico, existem outras denominações que têm o mesmo significado. Então, a gente pode se referir a esse termo como defensores agrícolas, como agroquímicos, como praguicidas, como biocidas, pesticidas ou produtos fitossanitários. Todos esses termos, ele tem a mesma definição. Bom, como é que está a utilização dos agrotóxicos aqui no Brasil? O Brasil, desde 2008, ele é considerado o maior consumidor de agrotóxico a nível mundial. Então, isso daí gera um problema para a gente, né, porque o nosso país, ele demanda um uso muito grande do agrotóxico, né, e isso daí pode causar dano à nossa saúde, tanto à saúde do consumidor, quanto à saúde do próprio trabalhador. Esse ano, o IBGE, em junho de 2015, o IBGE ele soltou um relatório, ele liberou um relatório, dizendo que no período de 2002 a 2012, houve um acréscimo de 155% na venda de agrotóxico. E os principais estados relacionados a isso são o estado de São Paulo, Goiás e Minas Gerais, sendo que São Paulo lidera o ranking de consumo a nível de Brasil. Isso aí foi até tema de uma reportagem do Jornal Nacional, né? Outro problema é que mais da metade dos agrotóxicos que a gente usa aqui no Brasil, atualmente, eles já são proibidos nos Estados Unidos e na maior parte da União Europeia. Então, isso daí também é para chamar a nossa atenção que a gente precisa, às vezes, de legislações mais rigorosas para que isso se reverta, né? Para que esse quadro se reverta. Em março de 2015, a OMS ela classificou o glifosato como tendo efeito carcinogênico. Qual é o problema? O problema é que o glifosato hoje em dia, o principal ou um dos principais agrotóxicos utilizados aqui no Brasil. E aí, com esse problema, o Ministério Público Federal, em abril de 2015, ele solicitou, através da Anvisa, o banimento do glifosato no nosso mercado. E a Anvisa, por sua vez, ela respondeu em nota que ela está estudando sobre esse assunto, mas que a gente ainda não tem o efeito final. O que vai acontecer com esse tema? Além do problema do glifosato, a gente tem outros problemas. A gente tem o lactofeno, o carbofurano, a abamectina, o tiram, o paraquat, que já tem
parecer favorável em relação à Anvisa, né, para a possibilidade de proibição com relação à comercialização desse produto. Mas, até o momento, todos esses produtos eles ainda continuam sendo comercializados livremente aqui no Brasil. As principais dificuldades são a falta de fiscalização, né, a fragilidade da nossa legislação, a facilidade na compra, no registro e na utilização desses produtos. E quais são as situações que vão favorecer as intoxicações? Primeiro, eu já falei, o Brasil é o maior consumidor, né, dos agrotóxicos. Então, isso aí já é um problema e isso aí já vai prevalecer na hora das intoxicações. Outro fator seria a necessidade do produtor rural de cada vez mais ele precisar de aumentar a sua produção agrícola. E aí o que acontece? Muitas vezes, além dele precisar aumentar, ele vai utilizar não somente um agrotóxico, mas às vezes ele vai precisar de usar misturas de agrotóxicos, e isso aí também é um grande problema para a gente, né? Além disso, a falta de informação sobre medidas alternativas no controle de pragas. Uma medida alternativa mais segura é a agricultura orgânica, só que esse tipo de agricultura, ele requer mão de obra, e às vezes o pequeno produtor, ele não vai encontrar isso com tanta facilidade. Além disso, a falta, o uso incorreto ou desconforto com relação aos equipamentos de proteção individual, né? O Brasil, ele é um país de clima quente, né? E às vezes, dependendo do horário que o lavrador ele vai fazer a pulverização, às vezes se for num horário muito quente, o equipamento ele pode causar desconforto, né? Por quê? O equipamento de proteção ele é composto por óculos, máscara, jaleco, calça comprida, luva, bota, e isso tudo, o trabalhador usando numa temperatura mais alta, vai realmente prejudicar muitas vezes o uso. Além disso, as longas jornadas de trabalho. Bom, com relação às circunstâncias de risco, a gente tem a circunstância acidental, que acontece principalmente nas crianças, né? Felizmente, esse tipo de circunstância, na maioria das vezes, pode levar a uma intoxicação leve, né, porque os acidentes eles estão normalmente relacionados com exposições a pequenas quantidades, né, e por um tempo bem curto. Já as tentativas de suicídio, normalmente elas levam uma maior gravidade com relação à intoxicação por agrotóxico, porque o suicida ele vai utilizar uma quantidade maior do produto e, às vezes, um produto com maior grau de toxicidade. Não só acontece na região rural, mas ela também pode acontecer na região urbana. E o sexo masculino, ele ainda é prevalente em relação ao sexo feminino, com relação às tentativas de suicídio. E a circunstância ocupacional, que vai estar relacionado ao trabalhador rural, aos trabalhadores que atuam na produção desses agrotóxicos, no transporte, no comércio e até no descarte final das embalagens. A intoxicação ocupacional ela pode ser classificada como aguda ou crônica, vai depender do tipo de exposição desse trabalhador, e a população em geral, ela também vai poder se contaminar através dos resíduos de agrotóxicos contidos em alguns alimentos, né? Aqui, para ilustrar, a distribuição dos casos de exposição a agrotóxicos no período de 2010 a 2013, segundo o Toxem, né, a gente percebe que a tentativa de suicídio ela tem um percentual quase de que 50%, então é grande, seguido da circunstância acidental e ocupacional. E aqui para mostrar para vocês que, com relação à distribuição dos casos de intoxicação por agrotóxico, a gente percebe que a região metropolitana ela é responsável por mais de 50% dos casos de intoxicação por agrotóxico.
A região metropolitana, ela não é limitada só à região da Grande Vitória, mas nessa região a gente também vai encontrar o município de Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá, Domingos Martins, que são municípios em que a economia ela é basicamente relacionada à agricultura, né? Ela é bem rural. Então, por isso, a gente tem esse maior percentual na região metropolitana. Bom, com relação aos usos, o agrotóxico, ele não é utilizado somente na agricultura. A gente tem alguns tipos que são liberados para a agricultura. Normalmente, esses produtos, eles têm uma classe toxicológica menor, né, eles são mais tóxicos, e a finalidade deles seria exterminar insetos, exterminar ervas daninhas, exterminar alguns fungos, né? São seres vivos que vão atrapalhar o desenvolvimento da agricultura. Mas a gente também tem alguns tipos de agrotóxico que a gente, através da Anvisa, a gente pode utilizar no meio doméstico, né? Então, assim, a Anvisa, normalmente, ela faz o estudo com relação a esse tipo de agrotóxico, e esses agrotóxicos, na maioria das vezes, eles têm um menor grau de toxicidade. E nós encontramos esses produtos nas prateleiras de supermercado e em muitas lojas de material que vendem material de construção, né? E a finalidade seria matar insetos de modo geral, barata, piolho, alguns raticidas, repelentes e até alguns algicidas que são usados em piscina. Além da agricultura e do meio doméstico, a gente também tem a utilização na veterinária. Então, a gente tem alguns agrotóxicos que são utilizados tanto em animais de grande quanto pequeno porte, e a finalidade vai ser exterminar carrapato, piolho, sarnas, né, que vão, porventura, causar dano à saúde do animal. Também podemos utilizar na saúde pública, né, no controle e no combate alguns vetores que causam algumas doenças, como malária, leishmaniose, doença de Chagas, e a dengue, né, que a gente está vivendo hoje em dia, o problema da dengue que é praticamente a nível de todo o Brasil, além do controle de endemias. E a gente também pode ter outros usos, tratamento de madeira, armazenamento de grãos, produção de flores, né? Então, assim, a utilização é realmente bastante ampla. Bom, como é que eu posso classificar esse agrotóxico, esse pesticida, esse praguicida? Então, são vários tipos de classificação. Eu posso classificar de acordo com o organismo-alvo, com a classe toxicológica, com o grau de toxicidade, com a identificação no rótulo ou com relação ao grupo químico. A classificação com relação ao organismo-alvo, então, toda vez que eu tiver intenção de combater, de eliminar um inseto e larva, esse agrotóxico ele vai ser determinado como inseticida. Fungicida, se eu quiser eliminar fungo. Herbicida, se eu quiser eliminar as ervas daninhas. E aí por diante. Essa classificação, a classificação toxicológica brasileira, é muito importante para vocês, porque na atenção básica, vocês podem ter contato com algum paciente, principalmente quem trabalha mais em zona rural, paciente que tenha contato com agrotóxico, e aí o que é importante vocês saberem? Através da cor do rótulo do agrotóxico de uso agrícola, tá? Eu vou conseguir identificar o grau de toxicidade desse produto. Então, esse tipo de classificação, ele é baseado na DL50 oral das formulações líquidas e sólidas dos agrotóxicos. O que é uma DL50? É a dose letal média para exterminar 50% do organismo vivo. No caso, o inseto, o rato, a planta, tá? E aí a gente tem a classificação de 1 a 4. Quanto maior a classificação, menor o grau de toxicidade. Então, a classe 4, que são os produtos de pouca toxicidade, elas são rotuladas com a coloração verde. A classe toxicológica 3, que são produtos medianamente tóxicos, a cor é azul.
E a classe 1 e 2, que são as classes de maior perigo para o profissional trabalhador ou para aquela pessoa que está exposta, ela tem a coloração vermelha e amarela. Então, isso daí é uma forma de vocês visualizarem e já conseguirem entender se o produto que o paciente foi exposto, ele causa maior ou menor gravidade com relação à exposição pelo agrotóxico. Aqui, para ilustrar, né, a gente tem uma prateleira de uma loja que vende produtos agrícolas e a gente percebe vários produtos com coloração, né? Então, a gente tem frasco com coloração amarela, azul, vermelha, mas não são só os frascos. Os pacotes contendo aqueles agrotóxicos que são em pó, eles também têm esse rótulo, né, essa coloração. Então, isso daí, mais uma vez, é uma forma de vocês conseguirem identificar a possibilidade de toxicidade e de gravidade com relação à exposição a esses produtos. Outro tipo de classificação é com relação aos grupos químicos. Então, a gente tem os inseticidas, os fungicidas, os herbicidas, os acaricidas, os rodenticidas. Para o tóxin e para a toxicologia de modo geral, o grupo dos inseticidas e dos herbicidas, eles têm uma maior importância. Por quê? Porque esses dois grupos, eles são responsáveis pela maioria das notificações de exposição a agrotóxicos. Bom, com relação aos inseticidas, nós temos o grupo dos organoclorados. Esse grupo, o registro dele já é proibido há muito tempo aqui no Brasil, mas de vez em quando a gente ainda recebe paciente que foi exposto a esse tipo de agrotóxico, né? É um agrotóxico extremamente tóxico, causa várias alterações no organismo, inclusive malformações, mas felizmente a gente, de modo geral, a gente não tem mais ele sendo comercializado aqui no Brasil. Outro grupo de inseticida que é muito importante para a toxicologia é o grupo dos anticolinesterásicos. Nesse grupo, a gente tem os organofosforados e os carbamatos. Com relação aos inseticidas, esse grupo é o mais frequente em termos de intoxicação no nosso meio, né? E aí eu chamo a atenção para o grupo dos carbamatos. O chumbinho, ele é um raticida, né? Na verdade, ele é um raticida ilegal, ele é usado de forma clandestina como raticida, mas, na verdade, o chumbinho, ele é um agrotóxico agrícola que foi produzido e liberado para o uso somente na zona rural, porque a toxicidade do aldicarbe, que era o principal princípio ativo do chumbinho, era justamente exterminar os insetos da lavoura, só que as pessoas acabaram descobrindo que o chumbinho matava rato. Então, acabaram trazendo para a região urbana, né, para a zona urbana, e aí muitas pessoas descobriram que o chumbinho também podia causar problema na saúde. Então, muitas pessoas usam até hoje em dia na tentativa de suicídio, de forma intencional. Felizmente, desde o finalzinho de 2013, o aldicarbe, ele foi também proibido, a venda do aldicarbe foi proibida aqui no Brasil. Mas como o chumbinho é um produto clandestino, então, na formulação, a gente pode encontrar tanto organofosforado quanto outro tipo de carbamato. E a gente tem os inseticidas piretroides. Esse grupo de inseticida é importante porque os piretroides, eles são derivados sintéticos da flor de crisântemo, que é uma flor que a gente encontra no jardim. Só que essa flor, ela tem um potencial alergênico grande. Então, muitas pessoas, quando têm contato com esse tipo de inseticida, podem desenvolver reações alérgicas, tanto respiratórias quanto cutâneas. Já com relação aos herbicidas, aqui a gente mostra o grupo dos fenoxacéticos, o grupo dos bipiridilos, o grupo do glifosato, né? E o que eu chamo a atenção para essa classe de agrotóxico? Os bipiridilos, a gente encontra o paraquat. O paraquat é um agrotóxico de uso agrícola, é um herbicida,
e ele é extremamente tóxico. E o grande problema é que, algumas vezes, a pessoa ela tenta suicídio usando esse tipo de produto, e esse produto ele vai causar fibrose pulmonar. Então, na maioria das vezes, a pessoa ela vai desenvolver uma insuficiência respiratória, que é lenta e progressiva. Em torno de mais ou menos 2 semanas, esse paciente acaba evoluindo a óbito. E o próprio glifosato, né, que é o agrotóxico mais utilizado aqui no Brasil. Ele também pode causar alterações cutâneas, reações respiratórias, pode causar efeitos gastrointestinais. Então, quer dizer, é uma gama de sintomatologia que esses produtos no homem pode causar. Aqui para mostrar, né, com relação à estatística do tóxico em 2013, a gente percebe que as notificações por agrotóxico agrícola, elas prevaleceram, tiveram quase 1.000 casos, seguidos de agrotóxicos domésticos, raticidas e produtos veterinários. O que é importante eu mostrar aqui para vocês? O grupo dos carbamatos e dos organofosforados, que é o grupo dos inibidores da colinesterase, realmente a gente percebe que tem maior número de casos, mas a letalidade desses produtos, ela não é tão grande se eu comparar com a letalidade do paraquat e da fosfina. O paraquat é o bipiridilo, que é um herbicida, e a fosfina é um inseticida fumigante. Quer dizer, a fosfina ela libera um gás tóxico que vai tentar exterminar o inseto. Então, a gente percebe que a letalidade desses dois produtos, paraquat e fosfina, é extremamente alta. E isso requer uma maior atenção toda vez que eu estiver diante de uma pessoa que refira que teve exposição ou que fez contato por via oral com esses produtos. Aqui, para ilustrar mais uma vez, o que eu quero mostrar aqui é que, enquanto os inseticidas de uso agrícola, eles têm a coloração dos rótulos, os inseticidas de uso doméstico a gente não consegue ter. Então, normalmente é o que eu falei, normalmente os de uso doméstico, o grau de toxicidade é menor, mas alguns agentes tóxicos, eles podem causar reações ao nosso organismo, né? Então, vale a pena, toda vez que vocês estiverem diante de um caso de intoxicação, por uso doméstico, por exemplo, os inseticidas domésticos, vale a pena tentar pedir para o paciente levar o produto, porque atrás a gente vai observar a composição e daí a gente vai poder saber o teor de gravidade dessa exposição. Bom, os agrotóxicos, a gente tem uma vastos tipos de formulação. Então, a gente pode encontrar comprimidos, concentrado emulsionável, pó, líquido, pastilha, pasta, aerosol. Do comprimido, eu falei no slide anterior sobre a fosfina. A fosfina é um inseticida fumigante, então, quer dizer, a gente vai encontrar a fosfina em comprimidos, né? E toda vez que esse comprimido ele entrar em contato com a água ou com o ar, vai liberar o gás, que é tóxico, e vai causar o seu efeito no ser vivo, né? Os aerosóis, eles podem causar problemas respiratórios, né? Alguns problemas oculares, dependendo de como o aerosol ele é aplicado, né? E tem também a questão do agrotóxico em pó. O agrotóxico em pó, ele pode ser diluído tanto em água quanto em solvente. E o principal solvente são os derivados hidrocarbonetos. O que isso aí leva de importância para a gente? É que o solvente, ele pode causar uma reação de inflamação no pulmão, causando uma pneumonite química. Então, na hora que eu for descontaminar esse paciente, se o veículo de diluição for um solvente, eu vou ter que ter mais cuidado na hora de descontaminar, para que não piore o quadro desse paciente. Bom, então, como é que acontece a intoxicação? Toda vez que o agente tóxico, o agrotóxico, ele tiver em contato com o organismo vivo, seja o inseto, seja o fungo, seja o rato, ou seja o próprio homem, dependendo da dose, dependendo do tempo de exposição e dependendo da toxicidade do produto, além da susceptibilidade de cada indivíduo, a gente pode, então, encontrar casos de intoxicações.
As principais vias de absorção são a pele, né? A gente pode ter contaminação da pele através de produtos líquidos ou aerosóis, que são as principais formas de contaminação, né? E o agricultor, quando ele está pulverizando a lavouras, é o que eu falei, às vezes eles não utilizam o equipamento de proteção individual. E na não utilização, o agrotóxico ele pode contaminar a pele, causar absorção e gerar sinais e sintomas e alterações laboratoriais também, né? A contaminação dos olhos, principalmente através de gotículas do aerosol, principalmente nos acidentes e nas circunstâncias ocupacionais, quando o agricultor ele não utiliza o óculos, então, principalmente se ele estiver pulverizando contra o vento, a gotícula ela pode cair no olho e causar irritação, lacrimejamento, coceira no olho, né? Outra via frequente de absorção é a via respiratória, né? Também está relacionada com a circunstância ocupacional, e a via respiratória a gente vai ter principalmente aquelas substâncias que são vapores, pós ou gases que podem ser voláteis, vão causar uma irritação no pulmão, na via respiratória, e vai causar sintomatologia de irritação respiratória, tosse, coriza, coceira, desconforto respiratório, e os sintomas eles vão estar relacionados com a quantidade e com o tempo que esse paciente ele foi exposto. A principal via de absorção com relação à toxicologia é a via oral. Ela corresponde mais ou menos 70% desse tipo de circunstância, né, de contato. E por que a oral? Porque os acidentes, as crianças elas vão colocar na boca os agrotóxicos, vão ingerir o produto e vão, muitas vezes, ter sinais e sintomas. E o suicida, ele vai ingerir o produto para tentar a finalidade dele, que é exterminar a vida, né? E os acidentes, eles podem acontecer quando a pessoa, o lavrador, ele vai limpar os bicos das bombas de pulverização, ele vai abrir alguma embalagem com a boca. E outro problema é que o lavrador, ele tem o hábito de alimentar, então ele vai almoçar, ele vai beber água, às vezes ele vai fumar, com a mão suja, né, com a roupa contaminada, e às vezes no próprio local onde ele acabou de fazer a aplicação do agrotóxico. E aí o que acontece? Aos pouquinhos ele pode ir se contaminando até chegar um momento que ele vai desenvolver manifestação clínica. Aqui para ilustrar, né, a gente vê o lavrador usando nas costas a bomba da pulverização, só que isso daí a gente encontra do lado a água que ele vai beber durante o trabalho, o agrotóxico que está sendo utilizado de forma incorreta, né, porque o recipiente do agrotóxico ele deve estar no recipiente original, não numa garrafa PET, e a marmita que ele vai almoçar do ladinho do agrotóxico. Isso tudo junto vai favorecer a intoxicação. Com relação à classificação da intoxicação, a gente vai classificar intoxicação aguda e crônica. A intoxicação aguda, normalmente a exposição a esses produtos, ela acontece num período curto de tempo, com uma quantidade maior do agente tóxico. Já a intoxicação crônica, normalmente ela acontece com exposições a pequenas quantidades num período longo, e esse período ele pode ser desde meses a vários anos de exposição. A intoxicação aguda é mais fácil da gente dar o diagnóstico, né? Porque normalmente a pessoa vai falar, encontrei o meu filho com um frasco de spray Baygon e ele estava colocando na boca. E aí a gente já vai identificar o produto, vai dar o diagnóstico através dos sinais e sintomas, já que a intoxicação aguda, normalmente, os sinais e sintomas eles são rápidos de aparecer, e normalmente
são nítidos e objetivos. Então, assim, não tem muita dúvida com relação à intoxicação aguda, né? E ela pode ser classificada em leve, moderada ou grave. Aqui para mostrar para vocês que, estatisticamente, a intoxicação que tem maior prevalência é a intoxicação leve. Então, vocês que trabalham na atenção primária, vocês podem ter contato com esse tipo de paciente, né? Mas só que, normalmente, a intoxicação leve, ela não requer maiores cuidados com relação ao paciente. É claro que vai depender da toxicidade, do tipo de produto, mas, normalmente, não causa um risco de vida, né? Outro caso também são os casos de não intoxicação. A gente percebe que quase 31% da nossa pizza são casos de não intoxicação. Então, o que significa? São pacientes pessoas que foram expostas a um agrotóxico, mas que elas não conseguiram desenvolver sinais e sintomas. Por quê? Porque o tempo, às vezes, foi pequeno, porque a quantidade de agente tóxico não foi suficiente para causar manifestação clínica, né? E o paciente ele não tinha susceptibilidade para desenvolver a intoxicação. Então, na verdade, é um conjunto, né? Quando a gente vai observar a intensidade das intoxicações leve, moderada e grave. A gente percebe aqui que a intoxicação grave, que está mais relacionada com um paciente que evolui e corre risco de vida, né, ela tem um percentual ainda pequeno, 3,2%. Então, quer dizer, felizmente, a maioria dos casos, a gente vai ter um desfecho favorável. Bom, com relação aos sinais e sintomas, então, eles podem ser vagos, desde uma dor de cabeça, desde sintomas gastrointestinais que são bastante frequentes, né? Náusea, vômito, dor abdominal, diarreia, até casos mais graves, como dificuldade respiratória, edema agudo de pulmão, coma, convulsão. Então, assim, é claro que esses sinais e sintomas, eles estão muito relacionados com a toxicidade do agrotóxico, com a quantidade que essa pessoa ela foi exposta, né, para desenvolver todos os sintomas. Já a intoxicação crônica, ela vai se caracterizar por exposição a pequenas quantidades por um tempo prolongado. Vocês que trabalham na unidade de atenção primária, vocês podem se deparar com esse tipo de situação. Só que muitas vezes o diagnóstico de intoxicação crônica não é tão fácil da gente fazer. Por quê? Porque normalmente os sinais e sintomas, eles são meio vagos. Então, o paciente ele vai chegar queixando de uma dor de cabeça, de uma insônia, de uma fraqueza muscular, e aí a gente não consegue muito bem saber o que esse paciente tem, e às vezes a gente não vai pensar que essa pessoa, ela já foi exposta, às vezes há vários meses ou há vários anos, com agrotóxico ou com vários tipos de agrotóxico, né? E, em alguns casos, a intoxicação crônica, ela pode acarretar danos irreversíveis para a saúde do paciente. Como eu já disse, os sinais e sintomas, então, eles são vagos, né? E, além disso que eu falei, esse paciente ele pode referir quadro alérgico, quadro respiratório, referir também com frequência abortamento, e a gente pode pensar na exposição por agrotóxico e câncer, né? Alguns agrotóxicos, como eu já disse anteriormente, o glifosato, esse ano a IARC, ela classificou como tendo chance de desenvolver o efeito carcinogênico. E na intoxicação crônica, a gente também pode ter alteração da função hepática, da função renal, a gente pode ter alteração hematológica, então esse paciente ele pode desenvolver anemia, mas sempre tentar relacionar o produto para ver se o produto pode causar. Nem todos os agrotóxicos eles vão causar todas as lesões, hepática, renal. Cada agrotóxico, cada tipo de agrotóxico, ele tem a sua peculiaridade. E aí, se vocês entrarem e acharem que esse paciente que vocês estão tendo contato, que ele pode ter intoxicação crônica, é válido
ligar para o Toxin, porque a gente vai fazer um estudo, uma análise, se os produtos ou produto que esse paciente ele tem contato podem causar as alterações que, porventura, esse paciente pode apresentar. Bom, com relação ao diagnóstico, o diagnóstico ele vai estar caracterizado pela história sempre, saber dos antecedentes patológicos pregressos que esse paciente ele pode ter. A história ocupacional é importante nas intoxicações ocupacionais, sempre tentar fazer exame físico, porque o exame físico, principalmente na intoxicação aguda, ele é importante para a gente conseguir fazer a suposição de algum tipo de agrotóxico. Em alguns casos, a gente também pode lançar a mão de testes laboratoriais rápidos. Para vocês que trabalham na unidade primária, o teste laboratorial rápido, ele não vai acontecer, porque o nosso principal é o teste da ditionita de sódio, que é usado nas suspeitas de intoxicação por paraquat, né? Normalmente são algumas regiões, também não são todos os municípios que têm esse teste rápido, a gente distribuiu para os municípios que têm maior incidência de intoxicação por paraquat. Bom, com relação à anamnese, então a gente sempre vai ter que tentar fazer uma investigação com relação a esse paciente, né? Tentar, às vezes, na intoxicação aguda, tentar buscar primeiro o nome do produto, pelo menos a apresentação do produto, saber em que circunstância foi esse acidente, se foi uma circunstância acidental, provavelmente a gente vai estar se deparando com uma intoxicação com menor grau de gravidade, se foi uma circunstância intencional, que vai causar maior risco, né? E nos pacientes que tentam suicídio, é importante a gente tentar buscar informação do local onde esse paciente foi encontrado. Muitas vezes esse paciente, ele vomita no próprio local, ele tem liberação de esfíncter, ele pode ter diarreia, às vezes quando ele está desacordado, a gente pode tentar buscar o próprio produto, porque às vezes fica ao lado ou próximo ao paciente, né? Cartinhas de despedida ou alguma coisa que possa ter interesse e ajude a gente conseguir fazer o diagnóstico mais rápido, né? E os sintomas, né? Tentar buscar, agrupar os sintomas para junto com o Toxin a gente conseguir discutir e traçar a melhor conduta. A história ocupacional, extremamente importante, né? Por quê? Porque eu já disse que, a maioria das vezes, esse paciente ele tem intoxicação crônica, né? E aí ele é exposto a pequenas quantidades de agrotóxicos, e, na verdade, na maioria dos casos, não é só um agrotóxico, são vários agrotóxicos, e aí a gente vai ter que juntar toda a história ocupacional com os sinais e sintomas, com as queixas que esse paciente ele está apresentando, para a gente tentar identificar o produto. Saber o tipo de atividade, né, saber se esse trabalhador é ele quem aplica, é ele quem faz a cauda para pulverização, se é ele que manuseia o produto, se ele usa o equipamento de proteção individual, que aí o risco é menor de causar intoxicação, qual o tempo de utilização, né, durante o dia desse produto, a disposição de resíduos nas embalagens, quais são os hábitos de higiene desse trabalhador, quais são as condições ambientais, clima, água, moradia, saneamento. O que eu chamo a atenção aqui? A água. Muitas vezes o trabalhador rural, ele mora próximo ao local de trabalho. E aí o que acontece? Dependendo da quantidade de agrotóxico que ele vai utilizar para pulverizar a lavoura, às vezes ele não respeita a quantidade que a bula do produto traz. E aí o que pode acontecer? Pode contaminar o solo. E contaminando o solo, a chuva vem e acaba contaminando a água. E às vezes esse trabalhador, ele consome água de poço. E a água de poço, ela pode estar contaminada com agrotóxico. Então, às vezes, a gente buscando esse tipo de informação, a gente vai suspeitar que a própria água que ele consome, ela também pode estar contaminada. O exame físico é sempre importante, então é importante a gente saber como é que está
a frequência cardíaca, como é que está a ausculta pulmonar, como é que está o tipo de respiração, se essa pessoa ela exala algum odor característico, porque a gente tem alguns agrotóxicos que liberam odor característico. Exemplo, o organofosforado, de modo geral, eles têm um odor característico de alho. A fosfina, ela tem um odor característico, um cheiro ruim, que eles falam que é de peixe podre, né? Então, assim, isso é importante. E, às vezes, na hora que esse paciente ele está vomitando, às vezes, apesar de nojento, é importante, às vezes, eu buscar como é que está o conteúdo desse vômito, porque através desse conteúdo eu posso suspeitar, né? Outra coisa importante é a coloração do agrotóxico. A gente tem alguns agrotóxicos que têm coloração específica. O paraquat, por exemplo, a coloração, de modo geral, ela é esverdeada. Então, se o paciente chega, ele faz o vômito e eu percebo que o conteúdo ele está esverdeado, pode ser bile, mas também pode ser paraquat, né? Mas, assim, de modo geral, a gente tem que fazer o exame físico como um todo. Pupila também é muito importante para a gente, principalmente nas intoxicações agudas, né? A gente pode ter algumas situações de aumento ou diminuição do diâmetro da pupila, e a gente também vai juntar isso tudo, que eu falei até agora, e a gente vai possivelmente chegar a uma conclusão e ajudar vocês no tratamento desse paciente. Com relação ao exame laboratorial, na atenção primária, fica mais complicado, né? Normalmente, no caso da intoxicação crônica, algumas vezes a gente vai poder fazer um hemograma para ver se tem anemia, né, para ver se tem leucopenia, a gente vai poder fazer função renal, para ver se tem alteração da função renal, função hepática. Se essa pessoa ela reclama de falta de ar, a gente pode fazer um raio-x de tórax, né? O teste da atividade da colinesterase, vocês até podem fazer a coleta, mas normalmente nem as intoxicações agudas a gente faz esse tipo de exame. A gente deixa mais para alguns casos de intoxicação crônica ou alguns casos de suspeita de homicídio. Aí a gente faz a coleta do sangue, manda para o LACEN, e o LACEN vai dosar a atividade da colinesterase, que é relacionada aos casos de organofosforado e carbamato. Bom, com relação às etapas de tratamento, o que a gente vai visar? Qual é o nosso objetivo? Primeiro, isso daí vocês podem fazer, dependendo do caso, tentar diminuir a absorção ao agente tóxico, né? Quanto mais rápido a gente fizer as medidas de descontaminação, melhor vai ser o prognóstico e menos sintoma esse paciente ele vai desenvolver. Outra forma é o meio de aumentar a excreção do tóxico absorvido. Isso normalmente é feito em ambiente hospitalar e são em pouquíssimos casos. A gente pode aumentar a excreção usando, por exemplo, o bicarbonato de sódio, no caso da intoxicação de alguns casos por fenoxacético, e a gente pode indicar algumas situações hemodiálise, mas isso também não vai caber a vocês, né? Uso de antídotos e antagonistas. Se o paciente chegar grave até a unidade de saúde de vocês e ele for exposto a algum inibidor da colinesterase, algum carbamato ou algum organofosforado, imediatamente, dependendo da gravidade, vocês vão ter que usar a atropina. Então, assim, às vezes não vai dar tempo de você transferir. Você usa a atropina, estabiliza o paciente e transfere para um lugar que tenha um suporte mais adequado. As medidas sintomáticas e de manutenção, de forma geral, e a prevenção. Com relação à diminuição da absorção, então, assim, a gente tem a descontaminação ocular que vocês podem fazer, né? Dependendo da situação, o que acontece? O paciente ele foi exposto nos olhos, ele está lacrimejando, ele está com dor, e aí o que eu tenho que fazer? Eu vou tentar remover esse agrotóxico. Então, eu vou fazer lavagem. A lavagem ela pode ser feita com água ou com soro fisiológico. Vou lavar abundantemente, sempre no sentido médio-lateral, para que o outro olho ele também não seja contaminado, né? Lembrar da inversão palpebral, principalmente naqueles casos de agrotóxico sólido, porque às vezes o sólido ele pode ficar embaixo da pálpebra e eu esquecer e ali continuar causando a irritação.
A lavagem ela é demorada, em torno de 10 minutos a meia hora, então tem que fazer uma lavagem bem demorada, bem longa. A gente orienta que deve-se evitar o uso de colírios anestésicos, porque isso aí pode retardar o tratamento com o oftalmologista. Todo caso de contaminação ocular, a gente orienta que esse paciente ele seja avaliado por um oftalmologista, né, porque aí ele vai dar um diagnóstico mais preciso. A contaminação cutânea, então, eu também posso fazer na unidade. Então, se essa pessoa caiu agrotóxico na pele, então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou remover a roupa contaminada, lembrar que eu tenho que guardar em saco plástico essa roupa contaminada, porque senão eu posso contaminar as pessoas que estão ajudando, né, na descontaminação, a própria equipe de saúde, lavar copiosamente o corpo do paciente com água corrente, em torno de mais ou menos 15 minutos, lembrando de lavar a cabeça, região embaixo das unhas, pregas cutâneas, região atrás da orelha, porque às vezes a gente esquece, o produto ele está ali naquela região e continua sendo absorvido. Em algumas situações a gente orienta que não deve-se usar sabão, principalmente naquelas substâncias que têm o poder cáustico. Exemplo, paraquat, ele é um agrotóxico, mas ele também tem poder cáustico. Então, se cair, dependendo da quantidade do produto, ele pode causar queimadura. E proteção do profissional que está atendendo esse paciente, usando luva, jaleco, em alguns casos até óculos. Descontaminação respiratória, a gente vai tentar, a primeira coisa, levar essa pessoa para um ambiente que tem ar corrente, avaliar a necessidade de oxigenação, né, se tiver algum sintoma respiratório, fazer oxigenação, medidas de sintoma, né, medidas de suporte, sempre retirar a roupa contaminada, se for o caso, lavagem corporal e observar os sinais e sintomas precoces e tardios. E, por último, a descontaminação gastrointestinal, que eu ilustrei com a lavagem gástrica, mas, assim, hoje em dia, cada vez mais, a lavagem gástrica, ela tá caindo em desuso. A gente vai ter indicações limitadas para a lavagem gástrica, não é toda exposição a agente tóxico que a gente vai, oral, né, que a gente vai utilizar a lavagem gástrica, a gente vai utilizar sempre que esse paciente ele chegar na primeira hora de acidente, é o momento em que a lavagem gástrica ela é mais importante, né? Toda vez que tiver a história de uma exposição em grande quantidade e a toxicidade desse produto ela for alta. Então, aí a gente vai poder fazer a lavagem gástrica. Mas, como eu já disse anteriormente, alguns produtos eles são diluídos em solventes. Então, eu tenho que ter o cuidado de, muitas vezes, proteger a via aérea desse paciente, fazer a intubação orotraqueal preventiva para que esse paciente ele não evolua com pneumonite química e, em alguns casos, ele não evolua com broncoaspiração. Porque, dependendo do tempo, da intensidade da intoxicação, esse paciente ele pode alterar o nível de consciência e aí vai facilitar a broncoaspiração. Lembrando sempre que a lavagem gástrica, quando for feita, ela tem que ser feita por pessoal capacitado, que tenha habilidade no processo. A lavagem gástrica hoje em dia ela não é muito utilizada, por quê? Porque é um procedimento que requer muito tempo. E às vezes a gente pode, dependendo da pressão, a gente pode até empurrar o agente tóxico para o intestino. Se acontecer de comprometer o intestino, a lavagem gástrica ela não vai ter seu efeito, né? Porque o agente tóxico ele vai continuar sendo absorvido. A lavagem gástrica é limitada no estômago. Bom, o carvão ativado é, sem dúvida nenhuma, hoje o agente mais importante na toxicologia, mas ele também vai ter a sua indicação e o seu tempo de uso. Então, se o paciente ele chegar na primeira hora de exposição, o carvão ativado ele vai interferir muito no prognóstico do paciente, dependendo do grau de toxicidade. Por quê?
porque a finalidade do carvão ativado é justamente se ligar ao agente químico e evitar, impedir que esse agente ele seja absorvido pelo trato gastrointestinal. Então, na primeira hora, a importância é muito grande, né? Mas também vai ter que ser feito por pessoal habilitado, capacitado. Alguns casos, a gente vai fazer doses repetidas de carvão ativado, aquelas substâncias que têm recirculação interhepática, mas não são todas. Exemplo de agrotóxico, organofosforados e carbamatos, eles têm recirculação interhepática. Só que vai depender também do tempo e do grau de exposição desse paciente. Sempre lembrar também, quando esse paciente estiver com depressão neurológica, fazer intubação orotraqueal, né, porque a broncoaspiração por carvão ativado, ela é um problema, ela é grave, né, o paciente às vezes ele pode até evoluir ao óbito por broncoaspiração com carvão ativado. E é muito útil naqueles pacientes que chegam assintomáticos. Então, assim, o carvão ativado, ele deveria ser encontrado nas unidades de saúde, porque se o paciente chegar, eu consigo fazer o carvão ativado e, dependendo da gravidade, eu transferir já com uma medida de redução da absorção, né, uma medida de descontaminação. Com relação aos antídotos e antagonistas, como eu disse, vocês podem atender paciente intoxicado por chumbinho, por carbamato, por organofosforado, e às vezes esse paciente ele pode chegar necessitando de suporte ventilatório, né? E aí eu tenho que fazer a atropina imediatamente, né? Então, assim, no caso de vocês vão entrar em contato, a gente vai direcionar o tratamento, mas saber que em alguns casos é necessário a utilização da atropina antes da transferência do paciente. A gente tem o Contration, que é um antídoto também, mas a gente não tem aqui no mercado brasileiro atualmente, e a terra de filler, que é uma terra de argila, e ela é usada nas intoxicações por paraquat, nas intoxicações orais por paraquat. Sempre tentar fazer o tratamento sintomático, né, desobstrução de vias aéreas, ventilação, oxigenação, dar o suporte adequado para esse paciente, lembrando que naqueles casos de intoxicações mais leves, muitas vezes o paciente ele não vai ter necessidade de fazer a transferência para uma unidade que tenha mais recurso, né? Então, às vezes na unidade de saúde a gente já vai conseguir fazer o tratamento e liberar o paciente para casa. Mas é claro que sempre discutindo com o centro de toxicologia. Isso aí é muito importante. E as medidas preventivas. Então, como vocês lidam, às vezes, com um paciente que tem exposição por esse tipo de substância, então, orientar a importância da utilização do equipamento de proteção individual. Quando esse paciente ele for intoxicado e se expor a agente tóxico, como agrotóxico, lembrar de tentar classificar a toxicidade através da coloração do rótulo, se porventura o próprio paciente ou o familiar levar. Lembrar de orientar que a aplicação, a pulverização do agrotóxico, ela deve ser feita no início da manhã ou no final da tarde, os horários mais frescos. Que não se deve aplicar o produto contra o vento, né, porque existe maior chance de contaminação respiratória e ocular, evitar as misturas de produtos, né, as multimisturas, orientar que o trabalhador ele não deve alimentar, ingerir líquido, fumar durante a aplicação e nem no local de aplicação. Orientar sempre que no final do serviço, no final do horário de expediente, esse trabalhador, ele tome um banho, ele retire a roupa contaminada, guarde em saque, né, porque é uma forma também de prevenção. Sempre que possível, consultar o engenheiro agrônomo para orientar a melhor escolha e orientar com relação ao melhor produto para utilizar naquela lavoura. Não transportar o agrotóxico em carro fechado e nem armazenar o agrotóxico próximo ao alimento. Então, é mais ou menos isso, né? Eu tentei, de uma forma geral, fazer uma abordagem, mas sempre que vocês tiverem qualquer dúvida, é importante vocês entrarem
em contato com o centro de intoxicação. O Toxem, ele funciona aqui em Vitória, ele funciona em regime de plantão 24 horas, 7 dias por semana, e sempre vai ter uma pessoa para buscar informação, porque a gente vai buscar informação, às vezes a gente não sabe de imediato o produto, mas a gente tenta fazer pesquisa, e a gente vai passar em minutos para vocês as informações necessárias para cada caso e para cada dúvida. Obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. Nós que agradecemos, doutora Rinara, eu acho que você passou uma ideia geral sobre o tema, muito bem ilustrada a sua apresentação e bem objetiva e clara. Esse horário é muito ruim, porque 4 horas muitos profissionais precisam atender ou já estão saindo do trabalho. Então, nós tivemos muitos profissionais no início participando e agora a gente tem, alguns precisaram sair. Mas, de qualquer forma, nós temos algumas perguntas assim, né? E como a webconferência é gravada, você vai responder essas perguntas, né, se possível, porque depois os profissionais podem acessar essas respostas na nossa webconferência. Bom, a primeira pergunta é do Marcelo Dalla, ele participou hoje com a Unidade de Saúde da Família da Praia do Suá, e ele coloca que sabemos que os agrotóxicos isolados causam problemas mais da natureza, são biotransformados, e substâncias passam a ser complexas e causam outras preocupações. Pergunta se no Espírito Santo é feito um monitoramento biológico dos agrotóxicos. Diminui o volume. A gente tem sim, a gente tem o programa PARA, né, que ele está relacionado à Anvisa. A Anvisa é o órgão, né, e é um braço da Anvisa e faz monitoramento junto com o pessoal do Ministério da Agricultura. Então, a gente tem esse tipo de monitoramento. No meu caso, como eu trabalho mais com a parte toxicológica de exposição oral, né, mais as intoxicações agudas, eu só consigo te responder que tem sim, e qualquer dúvida, você pode entrar em contato com o programa PARA, que é um programa que vai fazer a regulamentação dos resíduos de agrotóxico, e ele está vinculado à Anvisa. Ok, acho que foi respondido. Marcelo, acho que a gente pode procurar um pouquinho mais informações sobre isso, né? Temos outra pergunta do José Carlos. José Carlos é referência técnica em intoxicações exógenas da SEMS aqui em Vitória, e ele pergunta qual o tempo para notificar essas intoxicações a SEMS. Olha, quanto mais rápido for a notificação, melhor, né? Inclusive para os dados estatísticos. Então, assim, em termos, porque às vezes demora, né? O prontuário chega até vocês, mas assim, à medida que vocês conseguirem fazer a liberação, não tem um tempo preciso, mas quanto mais rápido for feito a notificação, a gente lá no Tox, a gente vai receber a ficha do Sinan, e aí a gente vai jogar para os dados estatísticos, né? E a gente não joga só para o Sinan, a gente também está ligado a um sistema de informação do Centro de Toxicologia, e a gente acaba fazendo a notificação através disso também. Ótimo, então é importante que essa notificação seja feita o mais rápido possível, né, doutora Rinara? Eu perguntei, doutora Rinara, se tinha algum tema específico, né, que eles queiram que seja abordado em uma próxima conferência relacionada ao tema de hoje, tema amplo. E aí o Marcelo Dalla, ele perguntou se é possível a gente abordar essa questão dos efeitos dos agrotóxicos em pessoas que têm diabetes, hipertensão, doenças respiratórias crônicas, doenças dermatológicas pré-existentes como outros. Olha, a abordagem, ela pode ser feita, né? Só que, assim, muitas vezes a gente não vai conseguir dar o diagnóstico definitivo de que esse problema, ele vai estar relacionado com a exposição a agrotóxicos, porque, como eu disse, os resíduos de agrotóxicos, às vezes, a gente não consegue identificar, né? Muitas vezes, porque o que acontece? Eles pegam uma amostragem
de um determinado alimento, e dali eles vão medir a toxicidade, o grau de toxicidade, a quantidade de agrotóxico, mas assim, é uma amostragem, é feito por amostragem, né? Então, assim, alguns casos, a gente não vai conseguir falar que o resíduo de agrotóxico, ele vai estar relacionado com exposição, no caso com diabetes, ou com outras doenças, né? Não vai conseguir medir esse efeito? Não vai conseguir, muitas vezes a gente não consegue. Ok. Outra pergunta aqui também, há testes rápidos disponíveis em alguma unidade de APS no Espírito Santo ou no Brasil? Não. O teste rápido, aqui no Espírito Santo, a gente não tem laboratório de toxicologia. Então, assim, a gente fica muito limitado, né? Muitas vezes, não só com relação a agrotóxicos, mas as intoxicações de modo geral. A gente tem algumas intoxicações que a gente consegue fazer análise laboratorial, só que no estado a gente não tem. O que a gente pode fazer, em alguns casos, é a dosagem da colinesterase, né? Que é feito, em alguns casos, de suspeita de intoxicação crônica ou suspeita de homicídio por inibidores da colinesterase. O LACEN é que faz isso. E alguns hospitais públicos, alguns laboratórios privados, alguns laboratórios privados, eles fazem algumas análises, mas normalmente as análises para agrotóxicos, elas são feitas em São Paulo, elas são feitas em Minas Gerais, né? Então tem laboratório específico. Aqui no estado a gente não tem. A princípio, que eu conheça, a gente não tem. A gente só tem o LACEN mesmo, que acaba ficando meio limitado na questão do agrotóxico, né? Mas, de modo geral, não é toda intoxicação, não é todo agrotóxico que eu vou conseguir dar o diagnóstico laboratorial. Muitos agrotóxicos a gente não tem como fazer análise laboratorial, tá? Ok. Eu acho que também foi respondido. E o José Carlos também colocou aqui uma situação dele, que ele trabalhou muitos anos no SUCAM, e eles não trabalhavam com EPI, né? Somente com capacete, eu acho, com capacete. Então, essa foi uma situação que aconteceu, uma situação bem grave, né, doutora Rinara? Hoje em dia, o pessoal que faz a aplicação de produtos, né, que tem a finalidade de combater os vetores, principalmente da dengue, eles recebem todo o equipamento, né? É claro que quanto mais o equipamento ele tiver completo, melhor para a saúde do trabalhador, né? Então, sempre que possível, é importante a utilização correta por parte do trabalhador. E cobrar também, né? Dos cobrar isso, né? Com certeza, né? Os empregadores, eles têm que fornecer para o trabalhador todo o equipamento. Não é o trabalhador que vai comprar, não. A empresa, ela tem que disponibilizar. Bom, acho que era isso. Nós terminamos as perguntas. Eu acho que nós podemos finalizar. Agradecendo mais uma vez a presença da doutora Rinara aqui conosco, que aceitou, foi super solícita em estar aqui hoje. Contamos com a sua presença mais vezes aqui. Você gostaria de fazer mais alguma consideração? Não, eu acho assim, se por acaso também acontecer, as pessoas que não estão assistindo agora e que em algum outro momento elas assistirem a apresentação, se elas tiverem qualquer dúvida, elas podem entrar em contato com o Toxin. A gente está aí na tela, o 0800, e não necessariamente serei eu que vou estar lá, mas qualquer médico, a gente tem 7 médicos, né? A gente vai estar com certeza habilitado a tentar esclarecer a dúvida que vocês tiverem. Ok, muito obrigada, doutora Rinara, muito obrigada também aos participantes. Hoje nós tivemos, fiquei muito feliz que tivemos vários participantes, eu espero que continue assim. E vejam a nossa agenda lá no nosso site, telesaude.ifes.edu.br. Nós temos a agenda para todo de setembro e estamos colocando também as agendas de outubro. Continuem participando e divulguem para os demais colegas. Então, eu vou finalizar por aqui. Tenham todos uma boa tarde e até a próxima. Passou um pouco.